Boa noite, povo de Deus. Que a graça e a paz e o favor de Jesus seja conosco mais uma vez, mais um culto. Que Ele seja glorificado mais uma vez através de nós e que o Senhor te visite onde você estiver, em nome de Jesus. Amém? Você que está aí disposto para um culto, está aí esperando a presença de Deus te envolver, a presença de Deus te abraçar. A palavra de Deus diz em João capítulo 20, versículo 24 a 27, ele conta a história de Tomé. Fala um pouquinho sobre Tomé e diz que ele não creu quando disseram que Jesus tinha ressuscitado. E aí ele disse assim: eu preciso ver, eu preciso tocar, eu preciso sentir, eu preciso ver que isso de fato aconteceu. E Jesus então chega perto dele, mostra as marcas nas mãos, mostra as feridas, mostra as cicatrizes, que aquilo aconteceu, que aquilo foi real. E diante dessa cena, Tomé diz assim: Senhor, Senhor, eu creio. E aí Jesus responde para ele assim: só porque você viu, você crê? E ele termina dizendo o versículo: bendito aqueles que creram e não viram. Bendito aqueles que creram e não viram. Bendito e bem-aventurados somos nós que cremos num Deus vivo, num Deus real, num Deus que nós podemos sentir tanto a presença dele, que nós podemos tocar nele, que nós podemos perceber, que nós podemos ouvi-lo, que nós podemos senti-lo. Os nossos olhos não podem ver, mas a nossa fé, o nosso olhar espiritual, o nosso toque tem a sensibilidade de perceber Jesus. Então, que em nome de Jesus, feliz seja você, bem-aventurado seja você que crê que o nosso Jesus é real. E se você crê que Ele é real, que Ele fala, que Ele pode te tocar, que Ele pode te amar, que Ele pode te responder, em nome de Jesus, que seu coração e seu espírito esteja preparado nesta noite para sentir Jesus te tocar e sentir que Ele está aí com você. Ou que Ele está com você nas madrugadas, mas que Ele está aí com você. Amém? Aleluia, Jesus, nós te sentimos neste lugar. Nós te sentimos, Senhor, sentimos a Tua presença, sentimos a Tua doce presença, sentimos a Tua voz, sentimos o Teu toque, Jesus. Aleluia. Pelo Teu toque te reconheço. Pelo Teu toque sinto o Teu cheiro. Sei que estás aqui, vivo dentro de mim. Pelo Teu toque sei que é o meu Jesus. Pelo Teu toque sinto o Teu amor me tomando. Pelo Teu toque sinto a Tua unção renovando. Sei que estás aqui, movendo dentro de mim. Sei que estás aqui, meu Jesus. Pelo Teu toque
te reconheço. Pelo teu toque, sinto o teu cheiro. Sei que estás aqui, vivo dentro de mim. Pelo teu toque, sei que é o meu Jesus. Pelo teu toque, sinto o teu amor me tomando. Pelo teu toque, sinto a tua unção renovando. Sei que estás aqui, movendo dentro de mim. Sei que estás aqui, meu Jesus. Pelo teu toque, sinto o teu amor me tomando. Pelo teu toque, sinto a sua unção renovando. Sei que estás aqui, movendo dentro de mim. Sei que estás aqui, meu Jesus. Nós não precisamos das marcas nas mãos, das marcas nos pés. Nós não precisamos ver a face para entender que Ele é real, para saber que Ele está aqui, que Ele está conosco. Pela pessoa do Espírito Santo é notório a presença dEle. Eu te sinto, Jesus. Eu te percebo, Jesus. Sei que estás aqui, movendo dentro de mim. Sei que estás aqui, meu Jesus. Pelo teu toque, sinto o teu amor me tomando. Pelo teu toque, sinto a tua unção renovando. Eu posso te sentir, sei que estás aqui, movendo dentro de mim. Sei que estás aqui, meu Jesus. Ele é real. Ele é um Deus absoluto. Ele é real. E não tem nada mais precioso, nada mais profundo, nada mais poderoso do que sentir o toque de Jesus. Sei que estás aqui, movendo dentro de mim. Sei que estás aqui, meu Jesus. Sei que estás aqui,
Ele esteja aí com você, onde você estiver. Onde você estiver, em que circunstância você estiver, se você estiver querendo a presença, se você quiser conversar com Ele, tocar nele, percebê-lo, senti-lo, admirá-lo, louvá-lo, adorá-lo. Ele está aí com você. Amém? Nós servimos um Deus poderoso, um Deus poderoso, poderoso. Ele é real. Ele é real. Não estamos esperando ver as marcas nas mãos, ver os flagelos no seu corpo. Ele é real. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você que pode, abre a sua Bíblia comigo lá no livro de Colossenses, no capítulo 3, versículo 15. Colossenses, Novo Testamento, capítulo 3, versículo 15. Aleluia. Diz assim, eu vou ler a versão NVI, de repente na sua versão tá um pouco diferente algumas palavras, mas é Colossenses 3, capítulo 3, versículo 15 ao 17. Diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam no nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Deus Pai. Amém. Senhor, nós consagramos a Tua palavra, consagramos essa ministração a Ti, ó Deus, que o Senhor tenha toda a liberdade, que o Senhor fale somente o que vier de Ti, somente o que vier do céu. Em nome de Jesus, Deus, aqui é a santidade da Tua palavra, é a Tua santidade, Senhor. Então, que nada passe dessas linhas, ó Deus. O Senhor fique à vontade para falar um texto, uma frase, o que o Senhor quiser, Deus. Esse culto é seu. E que em nome de Jesus o Senhor consiga encontrar corações que estejam dispostos e queiram te ouvir nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós lemos aqui um contexto de Colossenses, capítulo 3. Foi escrito por Paulo. Paulo escreve aos Colossenses sobre instruções da nova criatura, sobre instruções de um novo comportamento. Nesse contexto, esse texto aqui que nós lemos, os estudiosos, os teólogos, eles estavam tentando, os religiosos, estavam ministrando aos colossenses, falando para aquelas pessoas que eles tinham que entender a realidade das coisas, que tinham que entender a história, que tinham que entender os seus antepassados, que tinham que entender a realidade, trazer as coisas mais para o natural, tomar as decisões baseado nas circunstâncias naturais. E ensinando para eles aquelas coisas do tempo da lei e que as coisas eram diferentes agora, mas que eles podiam tomar suas próprias decisões baseado naquilo que cada um estava vivendo. E aí Paulo vem em contrapartida desse ensinamento e diz assim, olha, vocês não podem viver de qualquer maneira. Vocês agora vivem em Cristo. São novas pessoas, novas criaturas. Então, é necessário que antes de tomar uma decisão, vocês tenham conhecimento, entendimento de quem vocês são agora. Que as suas decisões, que o seu comportamento, que aquilo que você vai decidir para o seu futuro faz toda a diferença. Então, ou as suas decisões, elas são baseadas naquilo que Cristo quer e naquilo que Cristo espera, ou elas são baseadas nas suas circunstâncias, ou elas são baseadas naquilo que você acha que pode viver, que o outro vive e você também pode viver. Então, com outras palavras, Paulo começa a instruir, ele exorta, mas ao mesmo tempo dá instruções de como Cristo, o que Cristo espera do nosso comportamento, o que Cristo espera das nossas decisões, o que Cristo espera de uma nova criatura.
E nós, como seres humanos, estamos em constante desenvolvimento, constante crescimento, constante amadurecimento. E isso não se aplica somente à nossa vida natural, mas também à nossa vida espiritual. Então, tem coisas que a gente vai custando, mas vai aprendendo. Como Cristo quer que eu viva, o que Ele espera de mim, qual é um comportamento que agrada a Deus. Porque uma vez que eu decido que a minha vida é para a glória de Deus, que quando eu aceito Jesus e entrego a minha vida para Ele, significa que eu quero que a minha vida faça parte da glória de Deus. Significa que a minha vida precisa glorificar a Deus. E não tem concordância glorificar a Deus e não agir conforme o que Ele quer. E não agir conforme aquilo que Ele está nos ensinando. Então, Paulo fala de boas práticas, de boas condutas, que nos seus lábios hajam louvores, cânticos ao Senhor, sejam bons uns com os outros, não mintam, não façam fofoca uns contra os outros, mas tenham uma boa conduta. No decorrer do texto, ele fala como as mulheres devem se comportar nos seus casamentos, como deve ser a conduta das pessoas nos seus relacionamentos, como devem ser o comportamento das pessoas em relação à igreja, ao corpo de Cristo, o que Cristo espera de nós. Então, tudo isso ele vai ensinando. E uma questão que nós queremos frisar nesse texto é no início do versículo 15, que ele diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. O que ele está dizendo? Cristo deixou o Consolador. E o Consolador nos traz paz, nos traz entendimento, nos traz discernimento, nos traz decisões. Então ele quis dizer assim: agora é o Espírito que habita dentro. Então, que a paz de Cristo, ou seja, que o Consolador seja juiz em vossos corações. Paulo estava ali colocando uma opção. Você aceitou a Cristo? Então a conduta tem que ser diferente. Aí você decide se você quer andar pelas suas próprias condutas, se você quer andar do seu jeito, da sua maneira, da maneira que você acha conveniente para a sociedade, ou se você vai andar conforme a voz do Senhor. E o tema que o Senhor deu para essa ministração é uma voz dentro de mim. Amém? Uma voz dentro de mim. E será que nós estamos dando ouvidos a essa voz? Que se nós pegarmos só essa frase, que Cristo seja o juiz em seu coração, Cristo tem sido o juiz em nosso coração pela pessoa do Espírito Santo? Porque nós somos morada dele agora. Somos o habitar de Jesus na pessoa do Espírito Santo. E quem tem tomado as decisões por nós? E quem tem tomado as iniciativas por nós? Nós tomamos a iniciativa ou o Espírito fala no nosso interior? Ou o Senhor é juiz nos nossos corações? Quem é o juiz do nosso coração? Nosso comportamento, a opinião dos nossos amigos, a opinião das pessoas, as doutrinas. Quem é juiz no nosso coração para tomar as decisões? E o Senhor não está falando somente de decisões difíceis como salvação, não está falando só da decisão de pecar ou não, de comportamento. De comportamento. Quando você escolhe mentir, quando você escolhe fazer uma fofoca, quando você escolhe falar mal do seu pastor. Quem é juiz do seu coração? Quando você começa a fazer julgamentos prévios para as pessoas. Quando você começa a ditar como a pessoa deveria se viver. Quem é o juiz do seu coração? Só que a nossa vida, ela é única e exclusivamente para agradar a Deus. Quando nós aceitamos a Jesus, significa que nós dizemos: Senhor, eu quero fazer parte da sua glória. Jesus, eu quero fazer parte da sua glória. Então, vem morar em mim. Eu quero fazer parte da sua glória. Então, quando você toma essa decisão, significa que a sua vida glorifica a Deus. Só que não é só isso. Porque tem o nosso comportamento. Porque tem a nossa língua, que é maldita. Porque tem o nosso coração,
Que tem coisas que a gente deixa o Espírito Santo julgar aqui dentro. E outras coisas nós mesmos julgamos com os nossos pensamentos, com os nossos achismos, com a nossa hipocrisia, com a nosso senso de justiça. Então Paulo queria trazer aos Colossenses esse equilíbrio. Esse equilíbrio. Em nenhum momento, irmão, nós estamos falando que nós não devemos nos deparar com a realidade, nos deparar com as circunstâncias, nos deparar com as coisas que nós somos obrigados a viver, sabe? Porque tem coisas que a gente tem que passar, tem coisas, tem circunstâncias que a gente tem que se submeter. Existem lideranças sobre nós que nós precisamos submeter, acatar. No nosso trabalho, por exemplo, a gente não pode fazer o que a gente quer. Tem normas. Na igreja, tem as doutrinas, não vira uma bagunça. E a palavra diz que o culto tem que ter ordem. Você não pode chegar de qualquer jeito, falando de qualquer jeito, vestindo qualquer coisa. Então tem uma ordem, tem decência. Tudo que nós fazemos tem que ter ordem e decência. E onde está o conflito? Quem é o juiz das nossas decisões? Quem é o juiz dos nossos corações? Irmãos, e às vezes nós ficamos assim, será que Deus fala? Deus fala. Eu não sei, eu preciso sentir isso um pouquinho mais forte. Foi como o que nós falamos no início do louvor. Tomé precisou sentir as mãos de Jesus, precisou tocar. Tem pessoas que precisam de evidências maiores, de evidências mais claras, de mais realidade. Só que nós somos divididos, irmãos. Então nós somos divididos entre o natural e o sobrenatural. Se você quer conhecer a Deus, você tem que sair do natural. Se você quer conhecer a Deus, se você quer ouvir a Deus, você tem que sair do natural e deixar que o seu espírito seja ministrado pelo Espírito de Deus. Deus fala. O juiz do seu coração fala. Porque às vezes nós pensamos assim, eu senti, acho que eu ouvi uma voz, acho que eu senti algo aqui no meu coração e tal. Irmão, se você está ligado no Senhor, se você ora, se você está acostumado a falar com Deus, significa que Deus está falando mesmo com você. Significa mesmo que existe uma voz mesmo que fala com você. Só que nós estamos tão ocupados, nós estamos tão distraídos. O nosso coração está cheio de coisa, os nossos ouvidos estão cheios de coisa, a nossa cabeça está cheia de preocupação. Então, é o seguinte, você chama Deus e fala, Deus, fala comigo, que eu estou ansioso, que eu estou aflito, vem falar comigo, vem falar comigo. Aí o Senhor vem com a presença dele e enche a sua casa, enche o seu quarto, enche o seu carro, enche o culto. Só que você está tão ocupado que você não está escutando. E nós estamos tão ocupados, tão distraídos, tão soltos, tão avulsos, que nós não escutamos. Mas Deus fala. Ele é um Deus que fala. Que fala. Acontece que nós não estamos ouvindo. Acontece que nós não conseguimos perceber isso. Por causa das nossas dores, das nossas preocupações, das nossas aflições, da nossa ansiedade, das nossas distrações. E aí nós começamos a fazer os nossos próprios julgamentos. Aí nós começamos a tomar as nossas decisões sem antes ouvir a Deus. Porque, irmãos, nós somos assim. Tem hora que você quer fazer a coisa certa. Tem hora que você quer fazer a coisa errada. E não adianta nós falarmos assim, não, eu me converti, eu não faço nada errado. Claro que faz. E tem hora que você quer fazer errado. E tem hora que você quer fazer certo. No trabalho, então, irmãos, tem hora que você quer fazer errado, mas tem que fazer o certo. E o que você acha que acontece quando você está em Deus? Que a sua consciência te impede de fazer o errado? Não. O Espírito Santo está falando, não faz, porque isso não te convém. Não faz, porque isso não é para você. Não entra nisso, porque não sou eu que estou te entregando.
E nós sabemos, irmãos, nós somos teimosos, mas nós sabemos. Quem está acostumado a falar com Deus sabe exatamente quando é Ele e quando não é. É a mesma coisa que você conversa com o seu filho, com alguém que mora com você, que vive com você todos os dias. Pela voz você reconhece a pessoa, ela estando num lugar e você no outro. Então, se você está acostumado a falar com Deus, você vai saber que é Ele que está falando com você. Paulo diz assim, o mal que eu não quero, esse eu faço e refaço. Então, tem hora que a gente quer fazer o certo e tem hora que nós não queremos. Tem hora que a gente quer fazer errado. E aí, quem é o juiz do nosso coração neste momento? É por isso que a gente passa tantas coisas, sabe? Por isso que às vezes a gente acha assim, nossa, eu fui injustiçado e tal, mas será que foi tão injustiçado assim? Será que você não procurou, não? Será que quando você tinha que fazer o certo, você fez o errado, sabendo que era errado e fez assim mesmo? Será que quando você escolheu os seus amigos, você sabia que não ia acabar bem e agora tá aí decepcionado? Será que quando Deus falou pra você que aquele casamento não era pra você, mas você queria entrar no vestido de noiva? Quem foi o juiz do seu coração quando você disse sim no altar? Quem foi o juiz no seu coração quando você aceitou esse emprego que tá te matando? Quem foi o juiz do seu coração quando você decidiu que você não precisa mais congregar? Que você pode tomar sua Santa Ceia em casa, viver de live e de culto e não precisa conviver com seus irmãos? Quem foi o juiz do seu coração? Quem foi o juiz do seu coração quando você estava numa roda de amigos ou de convívio, falando mal do seu pastor, criticando tudo que ele faz, que ele não é bom o bastante para liderar você? Quem é o juiz do seu coração? Quem é o juiz do seu coração? Então, tem coisas, irmãos, que nós precisamos enxergar, sabe? Tem umas coisas que a gente precisa entender quem que tá governando. Porque nós entramos no culto, nós queremos um ambiente de glória e nós falamos com o Senhor, fala comigo, o Senhor fala com todo mundo, o Senhor usa todo mundo, eu quero falar em línguas, eu quero que o Senhor me batize, eu quero que o Senhor faça isso e faça aquilo. E quando Ele diz assim, quem é o juiz do seu coração? Você não tem resposta. Que Cristo seja o juiz do seu coração. Nós não temos resposta. Nós queremos falar, nós queremos a glória, nós queremos poder, mas nós não queremos o bom comportamento. Mas nós não queremos encher os nossos lábios de louvor ao invés de falar fofoca. Mas quando nós queremos muito uma coisa e nós somos teimosos, Deus não falou que é para fazer, nós nos antecipamos e fazemos. Quando Deus fala não, a gente insiste, vamos tentar e vamos ver no que vai dar. Muitos usamos muito isso. Vamos ver no que vai dar. Irmãos, mas tem muita gente se perdendo no caminho com esse vamos ver no que vai dar. Tem muita gente ficando no meio do caminho. Tem muita gente saindo da presença e não consegue mais voltar. Tem muita gente que ficou descrente porque se perdeu no meio do caminho, porque o juiz do seu coração não é mais Cristo, mas é você mesmo. É você mesmo. E Deus quer falar, irmãos. Deus quer falar. Você crê nisso? Que Deus quer falar? Amém? Eu não tô falando, irmãos, só de experiências próprias, mas Deus fala mesmo. Ele fala mesmo nas coisas mais simples. Mais simples. Ah, mas como é que eu vou saber que Deus está falando comigo? Primeiro, a primeira coisa que você tem que entender na sua vida é que se você quer um relacionamento com Deus, você precisa estreitar a sua intimidade com Ele. Porque você precisa reconhecer que é Ele que está falando. Então você tem que estar acostumado a falar com Ele. Se você não ora, não está acostumado, não vai se acostumar a ouvir a Deus. Se você não lê a Bíblia, menos ainda, porque Deus fala pela Bíblia.
A primeira coisa, Deus fala pela Bíblia, pela palavra. Ele é o verbo, ele é a palavra. Se nós entendêssemos isso na real mesmo, se a gente entendesse isso assim completamente, tudo seria diferente, porque ninguém ia ter preguiça de ler a Bíblia, porque ia querer conversar com Deus o tempo inteiro. Mas a gente tem preguiça, mas a gente não quer, mas a gente espera alguém ler pra gente. A gente tem preguiça, não quer ouvir. Irmãos, e uma coisa para testificar no seu coração, Deus, ele fala através da palavra. Se Deus falou alguma coisa com você, diretamente com você, às vezes você estava orando e Deus falou com você, tem que estar na palavra, tem que ter algum embasamento na palavra, tem que ter alguma coisa aqui. Se tiver alinhamento com o que Deus falou no seu ouvido aí, de alguma forma com você, na palavra, então é Deus falando mesmo. O jeito de comprovar que Deus falou mesmo tem que testificar na palavra, porque ele é a própria palavra. Ele é a palavra. Às vezes, irmãos, e Deus, ele respeita e ele aceita o nosso temor. Tem situações que às vezes Deus fala, a gente fica assim, será que é a minha cabeça? Ou será que é Deus falando mesmo? O que ele faz? Ele te lembra um versículo. Ele te lembra uma palavra. Alguém te manda um versículo no WhatsApp. De repente você abre a Bíblia e você... é isso. Então, aquilo traz paz imediatamente para o seu coração. Agora tem umas coisas que a gente vai colocando na nossa cabeça, colocando no nosso interior, e aquilo não tem conexão nenhuma com a nossa realidade, conexão nenhuma com a nossa vida. Que é completamente fora da realidade, mas eu não tô falando de coisas sobrenaturais, tô falando de coisas que a gente mesmo coloca na nossa cabeça. Se isso não tiver uma confirmação na palavra, não é de Deus. E ponto final. Simples assim. Simples assim. Se não confirmou na palavra, não é de Deus. Não é de Deus. Essa é a maior evidência que nós temos de que Deus realmente falou conosco. E em outras situações, por exemplo, quando você acha assim, Deus falou comigo, o que vai acontecer e tal. Irmãos, aí começa a acontecer tudo ao contrário daquilo que você acha que Deus falou com você. Começa a acontecer tudo ao contrário na sua vida e as coisas começam a piorar. Aí o que é a primeira coisa que nós pensamos? Começou as provas, porque vai acontecer. Nem sempre. Sabe quando acontece? Quando é Deus, é assim. Deus falou. Aí a situação fica adversa. Só que no momento em que a situação fica completamente adversa, ele te sustenta o tempo todo. Ele fala com você o tempo todo, não desanima, não para, eu sou contigo, eu vou fazer, a promessa é sobre você, e aí você vai dando um passo de cada vez. Eu te fortaleço, eu te sustento, aí alguém sonha, alguém profetiza, alguém ora por você, alguém paga o preço no monte por você, alguém ora de madrugada por você, para te sustentar na prova. Porque Deus falou lá atrás, te deu uma promessa, disse que vai fazer. No meio do caminho a situação ficou difícil. Só que se nesse caminho Jesus se faz presente todo o tempo, é porque vai acontecer. Agora, se ele falou, a situação ficou difícil e tudo piorou e você não tem respaldo nenhum, ninguém tá orando por você, você tá só piorando, a situação tá ficando cada dia pior, não tem nenhuma palavra do céu te sustentando, acabou, filho. É não. É não. É não. Irmãos, eu vou compartilhar algo que é muito profundo. E eu só vou fazer isso porque é pelo nome de Jesus. Porque eu não gosto de me expor tanto. Mas na segunda-feira, eu tava no trabalho trocando umas coisas lá de lugar. Mudei de mochila. E eu sempre carrego o óleo da unção, um olhinho da unção dentro da minha bolsa. E aí fui trocar as coisas de lugar. Falei, isso aqui eu vou deixar aqui no armário e tal, não vou usar mesmo. E de repente meu coração se encheu muito. E o Espírito Santo falou assim, leva o óleo pra casa, vai ungir sua filha.
E eu falei assim, Senhor, não vou levar não, porque isso pode ser de mim, né? Que eu tô ansiosa e tal. Vou deixar aqui. Mas aí, eu não tive condições de deixar lá. Falei, não, vamos fazer o seguinte então, Senhor. Se for pra ser, o Senhor testifica. Vou levar, mesmo que neste momento eu esteja em dúvida se é o meu pensar ou o Senhor, porque não tinha porquê eu levar naquele dia o óleo para ungir minha filha. E trouxe para casa, e não ungi ela naquele dia, deixei na mochila, esperei o Senhor falar que era a hora. Quando foi no outro dia, 9h02 da manhã, eu recebi a mensagem de uma profeta no meu celular. O Senhor falando assim, eu vou fazer, unge ela. Eu tinha dado 24 horas e ele disse, eu vou fazer, unge ela. E pronto. E Deus falou, e ele testificou, e me deu uma palavra para aquela unção. Foi tudo encaixadinho. É claro que tem coisas que Deus não vai fazer na sua vida em menos de 24 horas, né? E isso não se trata, irmão, só de 24 horas da minha vida, não. Tô falando aí de muitos meses de oração. Só que Deus fala. Ele fala, testifica. E deixa eu te falar uma coisa. O Senhor se responsabiliza quando Ele fala. Quando a palavra é de Deus, Ele se responsabiliza. Quando essa voz, quando o juiz do nosso coração é o Senhor, Ele se responsabiliza. Porque independente dos meses que já passaram ou do tanto que a gente ainda tem que esperar, todos os dias Ele sustenta com oração. Todos os dias Ele sustenta com profecia. Todos os dias Ele fala na palavra. Todos os dias tem alguém intercedendo e Deus é contigo, Ele vai fazer. E Deus é contigo e Ele vai fazer. Aí a luta vai ficando mais fácil. Aí vai ficando mais suportável, porque aí você sabe que vai dar certo. Uma hora vai. E é assim. Então, quando nós cremos e deixamos que Cristo seja o juiz do nosso coração, Ele se responsabiliza. E Ele mostra que Ele tá no negócio, porque é igual uma vez o Luiz Fernando pregou sobre isso. É sobre o nome de Deus, é sobre a pessoa de Jesus. Você acha que o Senhor vai querer se humilhar por causa de nós, meros mortais? Você acha que Ele vai querer mostrar alguma inconsistência? Ele é Deus, é sobre Ele, não é sobre nós, nunca foi sobre nós. Então, quando é Ele se responsabiliza, porque Ele tem um nome a zelar, porque Ele tem um poder a zelar, porque Ele é um Deus imutável. Porque Ele é um Deus que não se prende às circunstâncias. Ele é um Deus que não depende do homem para ser Deus. Então, se Ele tiver que fazer, Ele faz, mas Ele se responsabiliza quando é Ele. Agora, tenha esse discernimento na sua vida. Quem é o juiz do seu coração? Que às vezes você fica falando assim, Senhor, eu confiei e disse sim no altar. Senhor, eu confiei e mudei de casa. Senhor, eu confiei e mudei de emprego. Mas lembra, volte aí na sua memória, traz aí a sua memória, nessa decisão, quem foi o juiz do seu coração? Quando você fica pulando de igreja em igreja, não sabe o que faz na sua vida, quem é o juiz do seu coração? É a sua oportunidade no púlpito? Isso é o juízo do seu coração? É sério? Meu pastor não me valoriza, eu vou mudar de igreja. Irmãos, pelo amor de Deus, vai seguir Jesus, seguir placa de igreja, não. Aí você fica rodando, não fica em lugar nenhum. Não fica em lugar nenhum, não tem base nenhuma, não conhece nada da Bíblia e quer ouvir Deus. Só que as pessoas estão procurando lugares que, tem revelação de 7 da noite a meia-noite. Deus usa os vasos lá pra revelar. Vai ler a Bíblia. Vai falar com Deus, vai escutar Ele na sua cozinha, onde você estiver. Deus fala. Eu tava arrumando minha mochila, saindo do trabalho, estava exausta aquele dia, pensando em várias coisas. Fui dormir, o sono dos justos. E no outro dia, 9h02 da manhã, a profeta mandou uma mensagem no meu celular. Ele vai fazer.
pode ungir. E ninguém sabia nada. Eu contei pro meu esposo depois que Deus respondeu, porque eu estava esperando ele falar que era pra fazer. Que aquilo não vinha de mim, das minhas emoções, porque, irmãos, eu levo muito a sério. Sabe, eu tenho muito temor desse negócio de ungir. Você não pode sair pegando óleo aí e tacando na cara dos outros, não. Se Deus não mandou você ungir, não vai ungir. Orar, você pode orar à vontade. Você pode orar, pode falar com Deus, falar pela pessoa, abençoar. Isso aí você pode falar com Deus do jeito que você quiser. Mas ungir não, ungir tem que ter um propósito. Isso é muito sério, isso é espiritual. Isso é mexer no reino de Deus. É mexer no reino espiritual de Deus. Pode chegar, vem cá, irmã, que eu vou te ungir. Nossa, Deus não mandou, não faça isso não. Tenha temor de Deus. Se Deus não falou, não faça. Queira aparecer aí falando que você tá aí santificando as pessoas, não, porque não vai acontecer nada. O poder é de Deus e a ordem é de Deus. Mas quando Deus começar a ser juízo nos nossos corações, nós vamos entender isso e outras coisas. Nós vamos aprender a pedir perdão. Nós vamos aprender a pedir desculpas para as pessoas. A gente não tem humildade para fazer isso. Não tem. Me desculpa, eu te ofendi. Me desculpa aí, eu peguei pesado com você. Desculpa aí, eu te julguei sem necessidade. Faz isso não, a gente não faz isso não. A gente só toma essa atitude quando Deus fala assim: enquanto você não perdoar, eu não vou te abençoar. Aí a gente vai lá e toma atitude. Mas enquanto Deus, as nossas bênçãos não estão impedidas, a gente não toma essa atitude não. Porque nós somos orgulhosos demais para fazer isso. Porque o juízo dos nossos corações não é o Espírito Santo. Somos nós. Nós que ditamos as regras. E Deus tá aí falando com você, na sua casa. Irmãos, pelo contexto da palavra de Deus, no Antigo Testamento, igual nesse contexto que nós lemos de Colossenses, as pessoas estavam falando sobre o Antigo Testamento, sobre a época das leis, antes de Jesus. E naquela época, o que doutrinava o homem, o que dava limite ao homem eram as leis, e eram leis severas, assim, praticamente impossíveis de seguir a todas elas. Por isso eles tinham ainda a oportunidade do sacrifício. Por isso tinham que se sacrificar, se santificar e tal. Então as coisas eram muito mais difíceis. Mas para quê? Para que o homem tivesse limite. Para que as coisas tivessem limite. Para que houvesse ordem no reino de Deus e no reino da terra. Mas tinha que ter limites. Porque se tiram o limite do homem, não estou falando de livre-arbítrio, estou falando de limite. Se tiram o limite do homem, nossa, nós viramos animais. Nós viramos pessoas horrendas. Precisamos de limite. Só que na velha aliança, era isso. Você faz o que tem que fazer. Ah, se fez, então o que eu tenho que fazer? Entregar 2 rolinhas. Ah, não, tem que matar um boi, que se o pecado foi pegado. Tem que ser um animalzinho mais potente. Agora não. Agora o nosso limite, agora quem nos dá limites é o Espírito Santo. Agora quem é o juízo dos nossos corações é o Espírito Santo. Só que ele não vai ser juízo dos nossos corações se nós não estivermos acostumados a ouvi-lo. Se nós não estivermos prestando atenção no que ele está falando. Se nós não formos sensíveis ao que ele está falando. Se nós formos descrentes. Porque não adianta, irmão, esse negócio aí de seguir sua vida e, eu sou cristão, vou em todo culto. Se você não acredita que Deus fala, você não serve para servir a Deus, não. Você pode arrumar uma escultura aí, dobrar seu joelho diante dela, porque você está procurando um Deus que não fala. Ou acreditando em alguma coisa aí que não vai te responder. Então não é o Deus vivo, nós não estamos falando da mesma pessoa. Estou falando do Deus vivo, um Deus que fala. Um Deus que aquieta o nosso coração com a voz do Espírito Santo. Um Deus que por mais difícil que a luta seja, por mais turbulento que seja, ele diz, eu estou contigo. Não vou te tirar desse barco agora não, mas eu tô contigo, tô falando com você. E outra coisa que nós precisamos ter mais discernimento, irmãos. Nós somos a igreja do arrebatamento, irmãos. Nós estamos pertinho do céu. Nós precisamos prestar atenção nisso. Quando alguém profetiza algo sobre a sua vida, ou fala de uma promessa que Deus vai te entregar,
também tem que testificar na palavra. Não estou dizendo que a vez que o profeta chegar diante de você ou te mandar uma mensagem, tem que vir acompanhado de um versículo, não. Não é isso. Mas o que a pessoa disser a você, seja os pastores no púlpito, seja as pessoas no louvor, seja qualquer profeta, qualquer um que carrega a palavra de Deus, chegar e falar alguma coisa que Deus vai fazer na sua vida, você precisa, se aquilo não testificar imediatamente no seu coração, você vai recorrer à palavra e vai falar com Deus assim: Senhor, testifica aqui. É lógico que nós não estamos dando limites ao Senhor, Ele age do jeito que Ele quiser, porque Ele é poderoso. Mas quando é dele, Ele garante. Então Ele não vai te deixar em dúvida. Você fala com o Senhor: Senhor, o Senhor é a palavra, então testifica aqui que isso aqui vai acontecer. Irmãos, Ele não falha. O justo não fica sem resposta. O justo não mendiga o pão. E Ele é o pão da vida. Não tem como você ficar sem resposta. Se ficar, não foi Deus que falou. Porque imagina isso. Nós precisamos crer, ter fé que Deus fala. E se de repente a gente começa a viver uma vida em que a gente achou que Deus falou, creu naquilo com todas as nossas forças e nada aconteceu, o que vai acontecer? Nós vamos ficar descrentes. E Deus quer isso? Não, Ele quer aumentar a nossa fé. Ele quer aumentar a nossa intimidade. Então, quando Ele falar, Ele vai garantir. Quando Ele falar, as circunstâncias têm que te levar para isso acontecer. Quando Ele falar, alguma coisa tem que acontecer para testificar que aquilo é real. Senão, não é do papai. Não é do papai. Então, que Jesus seja o juízo do seu coração. E eu pedi a Deus, desesperadamente mesmo, que Ele continue sendo o juízo no meu coração. Porque muitas decisões eu tomei antecipadamente. Porque eu ainda não fui curada da minha ansiedade. Muitas decisões intempestivas, muitas escolhas que não precisava. Andei por caminhos que eu podia ter encurtado, mas fui ansiosa e precipitada. Então, que Jesus seja o juízo dos nossos corações. E o objetivo dele nessa noite é te fazer só refletir quem está sendo o juiz do seu coração. Quem é o juiz do seu coração nas suas conversas? Quem é o juiz do seu coração quando você manda umas mensagens inapropriadas para alguém e no final você escreve assim, depois você apaga? Tô falando de coisas comprometedoras, não tô falando de coisas que a pessoa às vezes... Porque tem coisas que a pessoa às vezes confia em nós, mas não quer que fique um histórico daquilo. E é um direito de privacidade. É diferente de compartilhar promiscuidade. Né? É diferente de compartilhar coisas fúteis, é diferente. Confiabilidade é uma coisa, né? Integridade é uma coisa, e reportar esse tipo de sujeira aí é outra coisa. Deixa Deus ser juiz do seu coração, que você vai entender direitinho que Ele está falando com você, que não está falando isso à toa. E uma coisa que nos aproxima de Deus, a única coisa que nos aproxima de Deus pelo caminho de Jesus Cristo é a santidade. E as pessoas acham assim, eu não vou me entregar tanto não, porque santidade é um sacrifício. Mas santidade não é um sacrifício, é uma recompensa. Por que é uma recompensa? Porque é a única maneira que você tem de se chegar a Deus, a única maneira que você tem de agradar a Deus, e é a sua maior chance de ser salvo. Então a santidade não é um sacrifício, ela é uma recompensa. Ser separado para Deus, porque santidade significa ser separado para Deus, é uma recompensa, não pode ser um sacrifício. E o jeito que eu levo a minha vida, o jeito que você leva a sua vida, significa exatamente como Deus está alocado aí. Como que Deus está na sua vida. Porque o jeito que você leva a sua vida, ela tem que glorificar a Deus. O jeito que você lida com as coisas, o jeito que você se comporta nos momentos difíceis, o jeito de você ensinar alguém, cuidar de alguém, mostra o quanto de Deus tem na sua vida.
e o que Deus ministrou no seu espírito, sabe? Essa questão, você aceitou Jesus, Ele te deu o Espírito Santo, agora Ele está te pedindo uma nova conduta, um novo comportamento. Então isso daí é para glorificar a Deus. O único jeito de glorificar a Deus são as nossas atitudes. E Paulo diz assim, sejam complacentes uns com os outros, ajudem, vivam no corpo de Cristo, cantem hinos e louvores. Deixa que Cristo seja o juiz do seu coração, porque sendo assim você vai viver uma vida de paz. Porque o seu juiz é o seu próprio consolador. Olha que lindo isso. O seu juiz, aquela pessoa que está tomando as decisões por você, é o seu próprio consolador. Então, se o bicho pegar, se o negócio ficar estreito, aquele que te ajudou a decidir é quem vai te consolar também. E ele não vai te abandonar. E a única coisa que nós temos, né, Patrícia, é que Deus não nos desampara. Chuva, sol, vento, tempestade, todo dia, irmãos, às vezes todas as estações num dia só. E nós vamos no alto, no baixo, tudo de uma vez. Mas Ele não nos deixa só. Que Cristo seja o juiz do seu coração. Que Cristo seja o juiz dos nossos corações. E as nossas decisões sejam baseadas na voz do Espírito Santo. Às vezes você clama ao Senhor, enche a minha casa da tua presença, da tua glória. Aí Ele vem. Só que ao mesmo tempo que Ele vem, seu WhatsApp está lotado. Aí ao mesmo tempo que Ele vem, seu vizinho bate na porta. Aí ao mesmo tempo que Ele vem, vem também as más notícias. Aí você se distrai. Marta, Marta, escolha a melhor parte. Não se distraia. Ou você escuta Deus, ou você escuta as suas pessoas, ou você escuta a sua consciência. Mas essas decisões aí que você tomou e hoje você está culpando a Deus ou achando que Deus vai mudar o quadro, pode até ser que Ele tenha misericórdia e mude. Vai lá, no dia que você decidiu, no dia que você falou eu quero, no dia que você falou eu consigo, eu acredito, eu vou tentar. Vai lá naquele dia e perceba lá se quem foi o juiz do seu coração. E você vai ter a resposta que você precisa. Amém. Senhor, nós te agradecemos pela essa palavra. Te agradecemos, Senhor, pela tua fidelidade sobre as nossas vidas, pelo teu cuidado, Jesus. Obrigada. Obrigada, Senhor, porque nós ainda temos a tua palavra que testifica a tua voz, Senhor. Nós temos, Senhor, o benefício da tua palavra, que todas as vezes que nós chegamos diante de ti com sede, com fome da tua presença, o Senhor se revela a nós pelas tuas infinitas misericórdias. O Senhor não nos deixa enganado. E que em nome de Jesus, o Senhor abre os nossos corações agora, Deus, e nos dê entendimento daquilo que vem de ti, daquilo que não vem de ti. O que não vem de ti, Senhor, tira das nossas vidas. Pode ser que doa, que vá nos ferir. Pode ser que a gente se desespere por um momento, porque não é aquilo que nós estávamos esperando, mas nós cremos, Deus. Nós continuamos crendo que o Senhor é que tem a boa, perfeita e agradável vontade sobre as nossas vidas. Jesus, as tuas decisões é a nossa única esperança. E sobre a tua palavra nós oramos a ti, pedindo que o Senhor, Espírito Santo, seja o juiz dos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo fale contigo. Só aproveitando um gancho da pregação de segunda-feira, o pastor estava falando sobre o ministério de André. E a diferença do ministério de André, do ministério de Pedro, cada um, Deus tinha uma porção diferente, cada um tinha sua importância, né? Então, para você seguir com o seu ministério, seja ele qual for, seja ele qual congregação que for, em qual igreja, denominação que for, antes de tudo,
que Cristo seja o juiz do seu coração. Sabe qual que é o ministério do Espírito Santo? Porque até o Espírito Santo tem um ministério. O ministério do Espírito Santo é ser o nosso juiz. O ministério do Espírito Santo é trazer para nós equilíbrio. O ministério do Espírito Santo é trazer para nós consolo. O ministério do Espírito Santo é equilibrar a nossa vida e nos levar para o céu. Amém? Que Jesus esteja com você nesta noite e que o Espírito Santo tenha total liberdade na sua vida. Na sexta-feira nós teremos o culto às 19h30, haverá transmissão da live e presencial para os agendados. Havendo alguma mudança, a gente comunica no grupo da igreja. Amém? Graça e paz.